Meu nome é João e aos 62 anos decidi retornar a São Bartolomeu, uma pequena cidade onde cresci cercado por amigos e brincadeiras ao ar livre. Naquela época, as únicas preocupações eram a hora do jantar e os jogos que pareciam nunca terminar. A igreja era o coração da comunidade e o padre Joaquim, um homem gentil e carismático, guiava todos nós com sua fé inabalável. No entanto, recebi recentemente a notícia de sua morte, algo que me tocou profundamente. Apesar dos anos que se passaram desde que deixei São Bartolomeu, senti uma compulsão inexplicável de voltar. As ruas de paralelepípedos, as casas com telhados de telhas vermelhas e a majestosa igreja no centro permaneciam praticamente inalterados, como se o tempo tivesse decidido poupar aquele lugar. Mas algo parecia diferente. Uma sombra sutil envolvia tudo, como se o peso de algo invisível pairasse sobre a cidade. O novo padre, Andrés, havia chegado há apenas alguns meses. Eu o conheci durante o funeral de padre Joaquim. Ele era jovem, com uma voz penetrante e serena, e rapidamente assumiu o controle da paróquia. Seus sermões eram eloquentes e fervorosos, conquistando a confiança dos paroquianos. Contudo, algo nele me incomodava profundamente. Não era apenas sua juventude ou seu carisma, havia algo mais, algo que eu não conseguia definir. Logo após sua chegada, começaram os desaparecimentos. No início, ninguém pensou muito nisso. Eram casos isolados, pessoas que simplesmente sumiam sem deixar rastros. Marta, uma jovem mãe que costumava sentar na primeira fila da igreja com seu filho pequeno, foi uma das primeiras. Depois dela, veio Dom Heitor, um velho conhecido por sua bondade. A lista crescia, mas ninguém ousava falar abertamente sobre isso, como se uma força invisível nos silenciasse. O desconforto em São Bartolomeu crescia a cada dia que passava. No início, os desaparecimentos pareciam casos isolados, quase triviais. As pessoas sumiam sem deixar rastros, como se tivessem sido apagadas da existência. Marta, uma jovem mãe, que costumava sentar na primeira fila da igreja com seu filho pequeno, foi uma das primeiras. Depois dela, veio Dom Heitor, um idoso conhecido por sua bondade e histórias sobre os velhos tempos. A lista só aumentava, mas ninguém ousava falar abertamente sobre isso, como se uma força invisível nos silenciasse. Uma noite, enquanto fechava a igreja, decidi dar uma volta pela praça da cidade. O ar estava pesado e as sombras das casas pareciam alongar-se de maneira anormal. Ao passar pelas residências das vítimas, notei que suas janelas estavam escuras, como se as casas também lamentassem a ausência de seus moradores. Na manhã seguinte, ouvi duas mulheres conversando perto do mercado. Falavam de Júlia, outra pessoa desaparecida, cuja família havia procurado por ela incansavelmente sem sucesso. Ela não deixou rastro, disse uma delas, balançando a cabeça, como se a terra a tivesse engolido. Suas palavras me arrepiaram. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era paranoia ou superstição, mas algo dentro de mim sabia que havia mais. Aquela noite, incapaz de dormir, voltei à igreja. A lua cheia iluminava o interior com uma luz fantasmagórica, e o silêncio era opressor. Acendi uma vela e a coloquei no altar, esperando que sua chama traria algum conforto, mas nem mesmo isso ajudou. O ambiente parecia carregado, como se algo invisível observasse cada movimento meu. Foi então que ouvi murmúrios vindos do confessionário. A princípio achei ser minha imaginação, mas o som persistiu. Um choro baixo, quase inaudível. Ao abrir a porta, encontrei apenas arranhões profundos no banco de madeira, como se alguém tivesse tentado escapar com unhas afiadas. No chão, havia um rosário com contas enferrujadas, parecendo manchadas de sangue. Quando o toquei, senti um frio intenso percorrer meu corpo. Confuso e assustado, decidi investigar mais.
Comecei a notar pequenos detalhes perturbadores. Portas que se abriam sozinhas, objetos mudando de lugar durante a noite e sombras que pareciam se mover quando eu desviava o olhar. Cada novo evento me aproximava da verdade, mas também aumentava meu medo. Logo percebi que precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Naquela mesma noite, decidi explorar o porão da igreja. A chave que o padre Joaquim me dera anos atrás ainda estava em meu poder, e algo dentro de mim insistia para que eu descobrisse a verdade. A lua cheia iluminava a cidade com uma luz fantasmagórica, e as sombras das casas pareciam alongar-se de maneira anormal. Entrei na igreja silenciosa, onde cada passo ecoava como um trovão. A porta do porão estava trancada, mas a chave girou facilmente na fechadura enferrujada. Um cheiro acre atingiu-me imediatamente. Uma mistura de umidade e algo mais, algo que não conseguia identificar. Desci as escadas de pedra, ouvindo o eco dos meus próprios passos nas paredes úmidas. A escuridão era quase total, mal quebrada, pela luz fraca da minha lanterna. Quando cheguei ao fundo, vi um espetáculo que gelou meu sangue. O porão estava decorado com símbolos grotescos, desenhos e figuras que eu não reconheci, esculpidos diretamente nas paredes. No centro, havia um altar de pedra manchado com o que só poderia ser sangue. Velas pretas tremeluziam ao redor, lançando sombras perturbadoras sobre o chão. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me abruptamente e vi o padre Andrés. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. Ele vestia uma túnica preta e um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. O horror me paralisou. Andrés não era um padre comum. Havia algo profundamente maligno nele, algo que ia além da compreensão humana. Ele começou a recitar palavras em uma língua desconhecida, e o ar ao meu redor tornou-se denso e sufocante. Tentei me mover, mas minhas pernas não responderam. Estava preso naquele lugar de pesadelo. Então, vi uma figura espectral materializar-se ao lado do altar. Era um ser de pesadelo, com olhos vermelhos e uma aura de pura maldade. Sua presença era avassaladora, e senti como se minha própria essência estivesse sendo arrancada do meu corpo. Andrés continuou seu canto, sua voz subindo em um crescendo retumbante que ecoava como uma cacofonia infernal na minha cabeça. Naquele momento, entendi a verdade. Andrés não estava apenas por trás dos desaparecimentos. As pessoas tinham sido sacrificadas naquele altar escuro, suas vidas oferecidas àquela entidade demoníaca. Minha mente se rebelou contra a realidade do que eu estava testemunhando, mas não havia como negar. Estava tudo lá, diante de mim, a evidência irrefutável de um mal inimaginável. A figura demoníaca aproximou-se de mim, e seu olhar perfurou minha alma como uma faca. Senti uma dor indescritível, como se minha própria essência estivesse sendo consumida. Mas então algo mudou. As paredes começaram a tremer, e um grito de partir o coração ecoou no porão. Era a voz de Marta, de Heitor, de Júlia e de todos aqueles que haviam desaparecido. Suas almas estavam ali, presas num limbo de sofrimento eterno. De alguma forma, seus gritos quebraram o feitiço que me prendia paralisado. Recuperei o controle do meu corpo e, com um último esforço, corri em direção às escadas. Andrés tentou me impedir, mas tropeçou em uma das velas e caiu. Seu manto pegou fogo e ele começou a gritar de dor. Não olhei para trás enquanto subia as escadas, impulsionado pelo medo e pelo desespero. Saí da igreja e fechei a porta do porão atrás de mim, selando momentaneamente o horror que espreitava abaixo. Corri em direção à saída, e o ar frio da noite atingiu-me como um tapa, revitalizando-me. Sabia que precisava alertar a comunidade e expor a verdade antes que fosse tarde demais.
O padre Andrés continuou seu canto, cada palavra ecoando como um trovão na minha mente. A língua desconhecida parecia vibrar no ar, criando uma pressão insuportável. Minha visão começou a turvar e senti como se estivesse sendo esmagado por uma força invisível. A entidade demoníaca ao lado do altar cresceu em tamanho, sua forma grotesca preenchendo quase todo o espaço do porão. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Tentei recuar, mas minhas pernas não respondiam. Estava paralisado, preso pelo medo e pela energia maligna que emanava daquela figura. Andrés, agora completamente transformado, parecia estar em transe. Sua voz subiu de tom, tornando-se quase inumana. Ele ergueu os braços e as velas pretas ao redor do altar começaram a queimar com uma chama azulada, lançando sombras distorcidas nas paredes. De repente, a entidade avançou em minha direção. Senti suas garras geladas roçarem meu rosto, embora eu não pudesse vê-las claramente. Gritei, mas nenhum som saiu. Meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto tentava resistir à presença opressiva. Foi então que ouvi algo ainda mais terrível. Os gritos das vítimas eram vozes humanas, cheias de dor e desespero. Reconheci algumas delas. Marta, Heitor, Júlia. Suas almas estavam presas naquele lugar, sofrendo eternamente. Os gritos ecoaram pelo porão, fazendo com que até mesmo a entidade hesitasse por um momento. Aproveitei essa fraqueza para recuperar parte do controle sobre meu corpo. Com um esforço monumental, arrastei-me em direção às escadas. Cada movimento era uma agonia, como se o próprio ar conspirasse contra mim. Andrés percebeu minha tentativa de fuga e virou-se rapidamente, seus olhos brilhando com fúria. Ele estendeu a mão na minha direção e uma onda de energia negra me atingiu, jogando-me contra a parede. Minha cabeça bateu com força e por um instante tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, vi que a entidade estava prestes a avançar novamente. Mas algo mudou. Os gritos das vítimas se intensificaram e uma luz tênue começou a emanar do crucifixo que eu carregava no pescoço. Era um objeto simples, dado a mim por minha mãe anos atrás, mas naquele momento ele brilhou com uma intensidade sobrenatural. A entidade recuou, emitindo um som agudo que feriu meus ouvidos. Andrés também pareceu afetado. Ele cambaleou para trás, tropeçando em uma das velas. Seu manto pegou fogo e ele começou a gritar de dor. Corri em direção às escadas, aproveitando a distração. Subi os degraus o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Quando cheguei ao topo, fechei a porta do porão com força e a tranquei com o ferrolho. Encostei-me na porta, ofegante e tremendo. O som dos gritos ainda ecoava na minha mente, mas o peso opressivo havia desaparecido. Sabia que precisava alertar a comunidade imediatamente. Não havia tempo a perder. Voltei correndo para minha antiga casa, onde minha mãe ainda morava. Ela me recebeu com preocupação, notando meu estado de choque. Contei tudo a ela, desde os desaparecimentos até o que testemunhei no porão. No início, ela duvidou da minha sanidade, mas a urgência em minha voz e as evidências dos desaparecimentos a convenceram. Juntos, fomos de porta em porta, acordando os vizinhos e contando nossa história. A princípio, houve descrença, mas, à medida que mais pessoas ouviam, o horror se espalhou como um incêndio. Logo, uma multidão estava reunida em frente à igreja, armada com tochas e ferramentas improvisadas. Quando chegamos, o porão estava vazio. Andrés havia desaparecido e não havia vestígios da entidade demoníaca. No entanto, os símbolos nas paredes e o altar manchado de sangue permaneciam como testemunhas silenciosas dos horrores que aconteceram ali. A multidão, tomada por medo e raiva, destruiu o porão, queimando tudo o que encontraram. A paz voltou lentamente para São Bartolomeu, mas as cicatrizes daquela noite jamais seriam apagadas.
A igreja foi fechada e nunca mais usada, transformada em um monumento silencioso para as almas perdidas. As pessoas, embora ainda unidas, foram mudadas para sempre. A sombra dos eventos sombrios pairava sobre nós, lembrando-nos que mesmo nos lugares mais tranquilos, o mal pode criar raízes. Deixei São Bartolomeu pouco depois daquela noite no porão. Não conseguia mais suportar as memórias, o peso do que havia testemunhado. A cidade, outrora um lugar de tranquilidade e fé, agora parecia carregar uma sombra permanente. Aprendi, naquele porão escuro, que o mal pode se esconder onde menos esperamos, até mesmo atrás de uma fachada de piedade. Os eventos que vivi me ensinaram que o mal não é apenas uma força externa, mas algo que pode ser alimentado pela ganância, pelo desespero e pela ignorância. O padre Andrés foi apenas um instrumento, alguém que sucumbiu à tentação de poder oferecida por algo muito maior e mais antigo do que ele. As almas perdidas, os gritos ecoando nas paredes do porão, são um lembrete de que o mal deixa marcas profundas, mesmo quando derrotado. Embora eu tenha deixado a cidade, nunca esquecerei o que aconteceu lá. Às vezes, ainda ouço os murmúrios distantes das vítimas, como se seus espíritos ainda estivessem presos em algum limbo. Mas aprendi também que a luz da verdade e da coragem pode enfrentar as trevas. Hoje, vivo com essa certeza, mesmo sabendo que o mal sempre encontrará maneiras de ressurgir. Carlos ajustou os óculos sobre o nariz enquanto folheava cuidadosamente um manuscrito do século XVIII. A luz dourada do entardecer atravessava as janelas góticas da biblioteca da Catedral de São Marcos, projetando sombras longas sobre as estantes repletas de livros antigos. Era ali, no coração de uma cidade histórica brasileira, que ele passava seus dias como curador sênior. Sua missão era preservar o conhecimento contido em milhares de volumes que narravam séculos de história, fé e mistério. A catedral, imponente e austera, parecia viva à sua maneira. Seus corredores ecoavam murmúrios do passado, e Carlos sempre sentia uma sensação peculiar ao caminhar por eles. Naquela tarde, porém, algo diferente chamou sua atenção. Uma caixa de madeira envelhecida havia chegado à catedral, enviada por um doador anônimo. Dentro dela, encontrou uma Bíblia antiga, cujo couro desgastado e bordas douradas reluziam mesmo sob a luz fraca. Curioso, Carlos a trouxe para sua mesa. Ao abrir o livro, percebeu que suas páginas eram surpreendentemente bem preservadas. Havia algo magnético naquele objeto, como se ele emanasse uma energia silenciosa. Sem saber ainda, aquela descoberta mudaria sua vida para sempre. Nos dias seguintes, Carlos dedicou-se a examinar a Bíblia com cuidado meticuloso. Sua curiosidade inicial transformou-se em fascínio à medida que ele percebeu algo extraordinário. Certas páginas pareciam mudar de texto dependendo da hora. Do dia, à luz do sol, as palavras eram familiares, versículos sagrados que ele já havia lido inúmeras vezes. No entanto, ao anoitecer, as letras começavam a se distorcer, formando frases que não pertenciam a nenhum cânone conhecido. Uma noite, enquanto trabalhava sozinho na biblioteca, Carlos decidiu testar suas observações. Sob a luz tênue de uma luminária, ele abriu o livro novamente. As palavras agora eram sombrias, quase ameaçadoras. Aqueles que buscam o poder devem pagar o preço em sangue, dizia uma delas. Outra frase mencionava pactos com forças que Carlos não ousava nomear. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade falou mais alto.
Intrigado, começou a anotar as mensagens que surgiam nas páginas mutantes. Algumas eram incompreensíveis, como se escritas em uma língua antiga. Outras pareciam alertas ou advertências direcionadas a quem ousasse ler o livro. Carlos percebeu que não estava lidando apenas com um artefato religioso, mas com algo muito mais complexo e talvez perigoso. Seu coração acelerou quando ele notou que as palavras pareciam acompanhar seus pensamentos, como se o livro soubesse o que ele estava pensando. Era como se aquelas páginas estivessem vivas, respondendo às suas emoções e medos. Determinado a descobrir a origem do objeto, Carlos mergulhou em pesquisas, buscando pistas sobre seu passado misterioso. As pesquisas de Carlos levaram-no a mergulhar em registros históricos pouco conhecidos. Ele passou dias vasculhando manuscritos, livros raros e documentos antigos na biblioteca da catedral. Foi durante uma noite particularmente longa que ele encontrou algo perturbador. Referências a uma seita medieval chamada os Guardiões da Escuridão. Os textos mencionavam que essa ordem secreta havia criado objetos amaldiçoados para realizar rituais proibidos. Entre eles, destacava-se um livro descrito como um receptáculo de maldições. As descrições coincidiam perfeitamente com a Bíblia em sua posse. Couro envelhecido, bordas douradas e páginas que pareciam mudar de conteúdo. O mais alarmante, porém, era o propósito do artefato. Impregnado com sangue humano, ele servia como um portal para forças malignas. Carlos sentiu um calafrio ao perceber a magnitude do que havia encontrado. A cada página que lia, mais detalhes sinistros emergiam. Os Guardiões da Escuridão não eram apenas uma lenda. Eles eram reais e haviam deixado um legado sombrio. Cada palavra escrita naquele livro continha uma maldição, e aqueles que as lessem estavam condenados a carregar o peso dessas pragas para sempre. Agora, Carlos enfrentava um dilema. Ele sabia que não poderia simplesmente devolver ou destruir o livro. Isso poderia desencadear consequências imprevisíveis. Mas também não podia ignorar o perigo que ele representava. Determinado a encontrar uma solução, decidiu buscar ajuda especializada. Precisava falar com alguém que entendesse o oculto. Alguém capaz de ajudá-lo a neutralizar aquela ameaça antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Carlos deixou a catedral com o livro cuidadosamente embrulhado em um pano escuro. Ele sabia que precisava de ajuda, mas também estava ciente de que poucas pessoas entenderiam a gravidade da situação. Após alguma pesquisa, encontrou o nome de Dr. Almeida, um especialista em ocultismo que vivia nos arredores da cidade. Diziam que ele era versado em rituais antigos e fenômenos sobrenaturais. A casa de Almeida ficava no topo de uma colina isolada, cercada por árvores retorcidas e silêncio opressivo. Quando Carlos bateu à porta, foi recebido por um homem alto e magro, com olhos penetrantes e uma barba grisalha. Após ouvir atentamente a história do curador, Almeida examinou o livro com cautela. Seu rosto permaneceu impassível, mas Carlos percebeu um leve tremor em suas mãos ao folhear as páginas. Mutantes. Este livro é perigoso, disse Almeida finalmente. Ele foi usado em rituais satânicos e ainda carrega essas energias. A única maneira de neutralizá-lo é através de um ritual de purificação. Mas saiba disso, o processo será arriscado. As forças que habitam esse objeto não vão se render facilmente. Carlos hesitou por um momento, mas sua determinação falou mais alto. Ele aceitou a ajuda de Almeida, sabendo que não havia outra escolha. Nos dias que se seguiram, Carlos e Almeida dedicaram-se aos preparativos para o ritual. O especialista explicou que precisariam de ingredientes específicos: ervas sagradas como arruda e alecrim, velas negras feitas à mão, símbolos antigos, desenhados com tinta vermelha e um círculo de proteção para conter as forças malignas.
Cada detalhe era crucial. Um erro poderia resultar em consequências catastróficas. Enquanto reuniam os materiais, Carlos sentiu uma mudança no ambiente da catedral. As sombras pareciam mais densas e os corredores ecoavam sons que ele não conseguia identificar. Certa noite, ao guardar o livro em sua mesa, ele teve a nítida sensação de estar sendo observado. Quando se virou, viu apenas o vazio. Mas o abeso da presença permaneceu. Os pesadelos começaram logo depois. Em seus sonhos, Carlos via figuras encapuzadas, realizando rituais macabros, enquanto vozes sussurravam seu nome. Ele acordava suando frio, convencido de que o livro sabia sobre seus planos e estava tentando detê-lo. Apesar do medo crescente, ele manteve sua decisão. Na véspera do ritual, Almeida avisou que ambos estariam expostos a perigos sobrenaturais. "O mal não vai desistir sem lutar", disse ele com gravidade. Carlos assentiu, determinado. Juntos, selarão a sala principal da catedral, transformando-a em um espaço sagrado para o confronto que estava por vir. A tensão no ar era palpável. O momento decisivo estava próximo. A noite marcada para o ritual chegou, envolvendo a catedral em um silêncio pesado. Carlos e Almeida entraram na sala principal, onde o círculo de proteção havia sido desenhado com precisão no chão de pedra. Velas negras iluminavam o ambiente, com uma luz tremeluzente, enquanto o aroma forte das ervas sagradas preenchia o ar. No centro do círculo, o livro repousava sobre um pedestal improvisado, suas páginas abertas, como se estivesse à espera. Almeida começou a recitar palavras em latim, sua voz ecoando pelas paredes da catedral. Carlos segurava um cálice com água benta, pronto para derramá-la sobre o livro no momento certo. À medida que o ritual avançava, o ambiente mudou drasticamente. O ar ficou gelado e sombras começaram a se mover nas bordas do círculo, tomando formas humanoides distorcidas. "Não pare", sussurrou Almeida, percebendo o medo no rosto de Carlos. "Elas vão tentar nos distrair." As vozes demoníacas surgiram então, gritos agudos e sussurros ameaçadores que pareciam vir de todas as direções. Uma delas chamava Carlos pelo nome, prometendo revelar segredos que ele sempre quis saber. Outra zombava de sua fé e coragem. Ele lutou para manter o foco, mas cada palavra parecia penetrar fundo em sua mente. De repente, uma força invisível empurrou Almeida para longe do círculo. As sombras avançaram, tentando romper a barreira protetora. Carlos sabia que era agora ou nunca. Com as mãos trêmulas, ele derramou a água benta sobre o livro, recitando as palavras finais do ritual. Uma explosão de luz branca encheu a sala, fazendo as sombras recuarem instantaneamente. Quando a luz se dissipou, o silêncio voltou. O livro permanecia imóvel, mas algo havia mudado. Sua energia sinistra parecia enfraquecida. O ritual havia funcionado, mas Carlos sentiu que aquilo não era o fim. A luz branca do ritual dissipou-se lentamente, deixando Carlos e Almeida exaustos, mas aliviados. O ar na sala parecia mais leve, como se uma nuvem densa tivesse sido afastada. Quando Carlos aproximou-se do livro, percebeu que as páginas não mais mudavam de texto. As mensagens sombrias haviam desaparecido, substituídas por versículos comuns, como se o objeto tivesse sido purificado. No entanto, algo ainda o incomodava. Ao tocar a capa envelhecida, sentiu um leve tremor, como um eco distante da energia maligna que antes habitava o livro. Almeida confirmou suas suspeitas. A maldição foi quebrada, mas o passado deste objeto é indelével. Ele carregará sempre vestígios de sua história sombria. Carlos sabia que não poderia simplesmente devolver o livro à biblioteca. Ele decidiu que precisava ser guardado em um lugar seguro, longe de olhares curiosos. Juntos, eles selaram o
Livro em um baú de madeira reforçado, coberto com símbolos de proteção. Enquanto arrumavam a sala, Carlos refletiu sobre o que havia acontecido. Ele sentia uma mistura de triunfo e inquietação. Embora tivessem vencido aquela batalha, sabia que o mal era persistente e que talvez outros objetos como aquele estivessem escondidos pelo mundo, aguardando para serem descobertos. O livro estava neutralizado, mas Carlos sabia que sua missão estava longe de terminar. Dias depois, Carlos supervisionou a construção de um cofre especial dentro da catedral. Feito de aço reforçado e equipado com fechaduras eletrônicas, o compartimento foi projetado para manter o livro isolado do mundo exterior. Ele próprio gravou símbolos de proteção nas paredes internas do cofre, garantindo que nenhuma energia maligna pudesse escapar. Quando finalmente trancou o baú contendo a Bíblia no cofre, Carlos sentiu uma sensação de dever cumprido, mas também de responsabilidade renovada. Ele sabia que havia protegido os inocentes por enquanto, mas a experiência deixara marcas profundas em sua mente. A catedral voltou à sua rotina tranquila, mas Carlos não conseguia afastar a sensação de que algo ainda o observava. Certa noite, ao passar pelo corredor onde ficava o cofre, ele teve a impressão de ouvir um sussurro fraco vindo de dentro. Paralisado por um momento, ele respirou fundo e continuou andando. Sabia que precisava ser forte. O livro estava trancado, mas Carlos sabia que o mal nunca dormia completamente. Meses se passaram e a vida na catedral parecia ter voltado ao normal. Carlos retomou sua rotina cuidadosa entre os manuscritos e livros antigos, mas algo havia mudado dentro dele. Ele agora enxergava o mundo com outros olhos, atento aos sinais que antes ignoraria. Cada sombra longa, cada sussurro no vento parecia carregar um peso maior. Certa tarde, enquanto organizava uma nova remessa de doações, ele encontrou um pacote envolto em papel pardo. Dentro havia um manuscrito antigo, suas páginas amareladas e cobertas por escritos em uma língua desconhecida. Ao tocá-lo, sentiu uma energia estranha, familiar e inquietante. O bilhete anônimo que acompanhava o objeto dizia apenas: "Isto pertence à catedral." Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que aquele manuscrito não era uma coincidência. Era como se o universo estivesse testando sua determinação novamente. Guardou o objeto temporariamente em sua mesa, decidido a estudá-lo com cautela. Enquanto observava o manuscrito, Carlos percebeu que sua jornada estava longe de terminar. O mal podia ser contido, mas nunca completamente derrotado. E ele sabia que novos mistérios aguardavam. Naquela noite, Carlos sentou-se à sua mesa com um caderno em mãos. À luz de uma vela, escreveu sobre os eventos recentes, refletindo sobre o que havia aprendido. "O mal existe", escreveu ele, "mas a luz da verdade sempre prevalece quando alimentada pela coragem e pela fé." Ele sabia que sua missão era proteger os inocentes, mesmo que isso significasse enfrentar forças que desafiavam a compreensão humana. Fechando o cofre onde a Bíblia estava guardada, ele murmurou uma oração silenciosa, prometendo continuar sua luta contra as trevas. Ao apagar a vela, Carlos olhou pela janela da catedral, observando as estrelas que brilhavam no céu noturno. Elas pareciam lembrá-lo de que, por mais sombrio que o mundo pudesse se tornar, sempre haveria luz para guiá-lo. Minha história começa em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde cresci cercado por montanhas verdejantes e ruas de paralelepípedos desgastados pelo tempo. O nome da cidade não importa tanto quanto o peso de suas memórias. Era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam pelo nome e as conversas aconteciam nas portas das casas ao entardecer. Mas havia algo que sempre me intrigou:
A igreja da Praça Central era uma construção antiga, erguida há mais de 100 anos, com paredes de pedra fria e vitrais coloridos que projetavam luzes fantasmagóricas no chão durante as missas. Desde criança, eu sentia algo estranho ali dentro, como se as sombras das colunas tivessem vida própria. Talvez fosse apenas minha imaginação fértil, mas às vezes ouvia passos ecoando pelos corredores vazios ou via movimentos sutis no canto dos olhos. Nunca contei isso a ninguém. Tinha medo de ser visto como um garoto assustado ou supersticioso. Aos 12 anos, tornei-me coroinha. Foi uma escolha natural, já que minha família era devota e frequentava a igreja todos os domingos. Eu gostava do ritual, do cheiro de incenso e do som abafado das preces murmuradas. No entanto, nunca me senti completamente à vontade. Havia algo naquelas paredes, algo que parecia observar em silêncio enquanto eu ajudava o padre a preparar o altar. Nunca imaginei que aquele desconforto seria apenas o começo de algo muito maior. Na época, eu não sabia que a igreja guardava segredos que ultrapassavam a compreensão humana. Só percebi isso anos depois, quando testemunhei algo que mudaria minha vida para sempre. Uma noite, enquanto ajudava a fechar a igreja após uma missa noturna, fui surpreendido por um som vindo do confessionário. Era um ruído baixo, quase imperceptível, como um sussurro ou o farfalhar de roupas. Curioso, caminhei até lá, tentando ignorar o frio que subia pela minha espinha. As velas já haviam sido apagadas e a penumbra transformava as sombras em formas distorcidas. Quando cheguei mais perto, vi uma figura sentada no banco do confessionário. Era uma garota, talvez alguns anos mais nova do que eu, com os ombros tremendo como se estivesse chorando. Seu cabelo escuro caía sobre o rosto, escondendo seus traços. "Você está bem?" perguntei hesitante. Ela levantou a cabeça lentamente e meu coração paralisou. Seus olhos eram completamente vazios, sem brilho ou vida, como poças profundas de escuridão. Antes que eu pudesse dizer algo, ela desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado por minutos que pareceram horas, tentando entender o que acabara de ver. Será que tinha imaginado tudo? Mas o ar gelado ao meu redor e o eco de passos distantes me diziam que aquilo era real. Corri para fora da igreja, onde o padre ainda organizava algumas coisas no carro. Contei-lhe o que acontecera, gaguejando e tentando soar racional. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão séria no rosto. "Você não foi o primeiro a ver isso", ele disse finalmente, sua voz grave e carregada de preocupação. "Anos atrás, uma menina foi encontrada morta neste confessionário. Nunca descobriram quem a matou nem por quê. Desde então, muitos relataram ouvir choro vindo daqui. Alguns dizem que ela ainda está presa aqui, incapaz de partir." Suas palavras me deixaram inquieto. Passei dias tentando esquecer o que tinha visto, mas a imagem daquela garota não saía da minha mente. Eu precisava saber mais. Comecei a observar a igreja com outros olhos, reparando em detalhes que antes ignorava. Havia algo naquelas paredes, algo que parecia pulsar com uma energia sombria. E foi assim que comecei a investigar. Nos dias seguintes, decidi voltar à igreja durante as horas mais tranquilas, quando poucas pessoas estavam por lá. Meu objetivo era simples: encontrar algo que pudesse explicar o que eu tinha visto. Não sabia bem o que esperava encontrar, mas algo dentro de mim insistia que havia respostas escondidas naquelas paredes antigas. Comecei pelo confessionário. Era uma estrutura de madeira escura, desgastada pelo tempo, com detalhes entalhados que pareciam contorcer-se à luz fraca. Enquanto examinava o interior, meus dedos tocaram algo frio e metálico no chão. Era um rosário enferrujado, com contas quebradas e uma cruz torta.
Ao pegá-lo, senti um arrepio gelado percorrer meu braço, como se algo invisível tivesse passado por mim. Deixei o objeto cair imediatamente, mas ele continuou ali, como um lembrete silencioso do que eu estava enfrentando. Mais tarde, enquanto arrumava os bancos da igreja, encontrei algo ainda mais perturbador. Embaixo de um dos assentos havia um desenho infantil feito a lápis. Representava o confessionário, com uma figura pequena sentada dentro dele. A garota do desenho tinha olhos grandes e vazios, exatamente como os da aparição que eu vira. O mais assustador eram suas mãos, unhas longas e afiadas, como garras, que pareciam rasgar o papel. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Eventos estranhos tornaram-se mais frequentes. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam abertas sozinhas. Arranhões finos surgiam nos bancos de madeira, como se algo estivesse tentando sair dali. Certa noite, enquanto ajudava o padre a organizar velas no altar, ouvi risos distantes ecoando pelos corredores. Parecia vir das sombras, quase inaudível, mas suficiente para me fazer paralisar. Tentei falar sobre isso com outras pessoas, mas ninguém levava a sério. É só sua imaginação, diziam. Até mesmo o padre, que antes parecia preocupado, agora evitava o assunto. Mas eu sabia que não. Era imaginação. Havia algo naquela igreja, algo que estava ficando mais forte a cada dia, e então, uma noite, tudo mudou. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se insuportável. Não importava onde eu estivesse na igreja, sentia olhos invisíveis sobre mim. Às vezes, ouvia sussurros tão baixos que mal podia distinguir as palavras, mas eles ecoavam como um coro distante. Era como se a própria igreja estivesse viva, respirando ao meu redor, observando cada movimento meu. Decidi procurar respostas fora das paredes da igreja. Fui até Dona Mariana, uma senhora idosa que morava perto da praça e era conhecida por suas histórias sobre a cidade. Ela me recebeu com um sorriso cansado, mas seus olhos se encheram de preocupação quando mencionei a menina do confessionário. "Ah, meu filho", ela disse, balançando a cabeça lentamente. "Essa história é mais antiga do que você imagina." Ela contou que a menina, cujo nome ninguém parecia lembrar, havia sido encontrada morta no confessionário décadas atrás. Alguns diziam que ela era filha de uma família pobre que vivia nas montanhas, enquanto outros afirmavam que ela era órfã. O que todos concordavam era que sua morte nunca foi explicada. Dizem que ela estava escondida ali, fugindo de algo, ou alguém, Dona Mariana acrescentou com um tom sombrio na voz. Mas o que quer que tenha acontecido, seu espírito não descansou. De volta à igreja, essas palavras ficaram martelando na minha mente. Comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As sombras pareciam se mover, mesmo quando não havia vento. Os vitrais projetavam formas estranhas no chão, como silhuetas humanas deformadas. Certa noite, enquanto limpava os candelabros, vi algo que me fez gelar. Uma marca de mão ensanguentada na parede perto do confessionário. Toquei-a instintivamente, mas não havia sangue, apenas poeira fria. Os eventos sobrenaturais começaram a se intensificar. Uma vez, ao sair da sacristia, encontrei todas as velas do altar acesas, embora eu tivesse certeza de que as havia apagado. Outra vez, ouvi risadas infantis vindas do corredor, mas quando fui verificar, não havia ninguém lá. Era como se a presença da menina estivesse se manifestando de maneiras cada vez mais agressivas. Sabia que estava chegando perto de algo, mas não tinha ideia do que seria. E então, em uma noite especialmente escura, decidi enfrentar meus medos de frente. E foi assim que comecei a investigar. Naquela noite, decidi voltar à igreja sozinho. Era uma decisão impulsiva, talvez até imprudente, mas eu sabia que não conseguiria dormir sem tentar entender o que estava acontecendo.
A lua estava escondida por nuvens espessas, deixando as ruas da cidade envoltas em uma escuridão opressiva. Quando entrei na igreja, o ar estava mais frio do que nunca, como se o próprio espaço estivesse me rejeitando. Com uma lanterna na mão, caminhei lentamente até o confessionário. As sombras pareciam se alongar ao meu redor, dançando nas paredes como se tivessem vida própria. Parei diante da estrutura de madeira escura e respirei fundo, tentando acalmar os nervos. "Se você está aqui, eu quero entender", murmurei, minha voz ecoando pelo silêncio sepulcral. Foi então que ela apareceu novamente. Surgiu do nada, sentada no mesmo banco onde a vira pela primeira vez. Seus olhos vazios me encararam e seus lábios começaram a se mover, embora nenhum som saísse. Ela apontou para a parede atrás de mim, e quando me virei, meu sangue gelou. Marcas vermelhas, como se fossem feitas com sangue, cobriam a superfície de pedra. Formavam palavras que eu mal conseguia ler. "Ajude-me." Antes que pudesse processar o que estava vendo, ouvi um barulho ensurdecedor, como se as paredes estivessem sendo arranhadas por dentro. Virei-me rapidamente e vi que o confessionário havia desaparecido. No lugar dele, havia apenas uma mancha escura no chão, como se a própria madeira tivesse sido consumida. A garota ainda estava ali, mas agora suas mãos eram garras afiadas, exatamente como no desenho que eu encontrara. "O que você quer?", perguntei, minha voz tremendo. Ela não respondeu diretamente, mas levantou-se e caminhou em direção à parede. Quando tocou a superfície de pedra, as marcas de sangue começaram a brilhar, revelando algo ainda mais assustador. Um rosto humano, deformado e angustiado, como se estivesse preso dentro da parede. Então, tudo ficou claro. O espírito da menina não estava mais confinado ao confessionário. Ele havia se espalhado pela igreja, incorporando-se às próprias paredes. Aquela construção antiga era sua prisão, e ela estava implorando por libertação. Mas eu não sabia como ajudá-la. Após aquela noite, algo dentro de mim mudou. Não conseguia mais entrar na igreja sem sentir o peso esmagador do que havia testemunhado. Mesmo após a reforma ordenada pelo padre, durante a qual o confessionário foi removido e as paredes foram pintadas para cobrir as marcas, eu sabia que aquilo não resolveria nada. A presença da menina ainda estava lá, entranhada nas pedras e vigas da construção. Certa noite, incapaz de dormir, sentei-me na varanda de casa e observei a igreja à distância. As luzes estavam apagadas, mas eu podia jurar ter ouvido gritos abafados vindos de lá. Eram sons tão fracos que poderiam ser apenas o vento, mas eu sabia que não eram. Era ela, implorando por algo que eu não podia dar. Decidi nunca mais voltar àquele lugar. Evitava até passar perto da praça onde a igreja se erguia, mas isso não afastou a sensação de que estava sendo observado. Às vezes, quando caminhava pelas ruas desertas da cidade, sentia uma brisa gelada tocar minha nuca, como um sussurro silencioso. Sabia que era ela me seguindo, me lembrando de que seu sofrimento continuava. Nunca descobri quem matou a menina ou por que seu espírito permanecia preso. Algumas histórias são melhor deixadas sem respostas, mas mesmo assim sei que ela ainda está lá, esperando por alguém que possa libertá-la, e às vezes, em noites muito escuras, ainda consigo ouvir seus gritos. Meu nome é Alípio, e aos 62 anos decidi compartilhar algo que nunca vou esquecer. Não estou tentando convencer ou ofender ninguém. Apenas relato o que vivi. A memória desse acontecimento me acompanha há décadas, como uma sombra silenciosa que surge nos momentos mais inesperados. Talvez seja chegada a hora de colocar tudo para fora. Há 40 anos, quando ainda era solteiro e não seguia nenhuma religião,
Morei em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Era um lugar tranquilo, onde todos se conheciam e os dias pareciam correr lentamente. Naquela época, eu estava desesperado por um emprego. Minhas economias haviam se esgotado e qualquer trabalho serviria para pagar as contas. Foi então que aceitei ser sacristão na igreja local. A igreja era imponente, tanto por fora quanto por dentro. Suas paredes de pedra cinzenta e vitrais coloridos impressionavam até mesmo quem, como eu, não tinha fé. O jovem padre da época, um homem bondoso, chamado Frei Tomás, me ensinou tudo o que eu precisava saber para cuidar do lugar. Ele era paciente e sempre sorria ao me ver tropeçar nas tarefas simples, como acender as velas ou organizar os bancos. Embora eu não entendesse muito sobre religião, o trabalho era tranquilo. Eu varria o chão, limpava os altares e ajudava na preparação das missas. À primeira vista parecia um emprego comum, mas logo percebi que havia algo diferente naquela igreja. Um ar pesado pairava no ambiente, especialmente à noite, quando os corredores ficavam desertos e o silêncio era quase palpável. Foi nessa atmosfera que comecei a notar os primeiros sinais de algo estranho. No início, os barulhos eram sutis, quase imperceptíveis. Eu os ouvi pela primeira vez em uma noite fria de inverno, enquanto me preparava para dormir no pequeno quarto anexo à igreja. Era um som abafado, como se algo arrastasse pelo chão. A princípio pensei que fossem ratos ou o vento soprando pelas frestas das janelas. Mas então os sons começaram a se repetir, sempre à mesma hora, vindos da direção do porão. Intrigado e, admito, um pouco assustado, decidi investigar. Certa noite, incapaz de ignorar a curiosidade, desci da cama e me aproximei da porta que levava ao subsolo. O som parecia mais nítido agora, como passos lentos ecoando na escuridão. Encostei o ouvido na madeira gasta da porta e prendi a respiração. Foi então que aconteceu algo que gelou meu sangue. Uma voz sussurrou meu nome. Alípio. Fiquei paralisado, com o coração martelando no peito. Não havia ninguém ali além de mim. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Voltei correndo para a cama, tentando convencer a mim mesmo de que fora apenas minha imaginação. Mas os sons continuaram nas noites seguintes, cada vez mais claros e insistentes. Pareciam vir diretamente do porão, um lugar que eu evitava desde o início por sua atmosfera opressiva. A curiosidade começou a superar o medo. Quem ou o que poderia estar lá embaixo? Frei Tomás nunca mencionara nada sobre o porão, exceto para dizer que era usado para armazenar objetos antigos da igreja. Decidi que precisava descobrir a origem daqueles ruídos, mesmo que isso significasse enfrentar meus próprios temores. Afinal, como sacristão, aquele era meu dever, certo? Mas o que encontrei lá mudaria tudo. No dia seguinte, decidi enfrentar o porão durante a luz do dia, quando o ambiente parecia menos ameaçador. Desci as escadas rangentes com uma lanterna na mão, tentando afastar os pensamentos sombrios que me assombravam desde a noite anterior. O ar estava úmido e pesado, carregado de um cheiro antigo de poeira e madeira apodrecida. No centro do cômodo, cobertas por lençóis brancos empoeirados, estavam várias imagens religiosas. Santos, cruzes e outras figuras que pareciam observar cada movimento meu. Foi então que notei algo estranho. Uma das estátuas, um Cristo crucificado, parecia diferente das demais. Seus traços eram mais detalhados, quase vivos, e havia algo em seus olhos que me incomodava profundamente. Ao perguntar a Frei Tomás sobre aquilo, ele hesitou antes de responder. Essas imagens antigas foram trazidas de outra igreja há muitos anos, disse ele, evitando meu olhar. Dizem que algumas delas, bem, digamos que não são como as
Outras, não satisfeito com a resposta vaga, fui atrás dos antigos trabalhadores da igreja. Um deles, um homem idoso chamado Sebastião, finalmente me contou a verdade. Segundo ele, as imagens guardadas no porão eram consideradas possuídas. Elas foram seladas aqui para conter espíritos malignos. Ele murmurou, fazendo o sinal da cruz. Ninguém deve tocá-las ou perturbá-las. Alguns dizem que o próprio Cristo ali, ele se move à noite. Ri nervosamente ao ouvir isso, mas uma parte de mim não conseguia ignorar as histórias. Durante os dias seguintes, continuei minhas tarefas normais, mas sempre sentia uma presença desconfortável enquanto trabalhava perto do porão. À noite, os sons voltavam, mais intensos do que nunca. Certa vez, enquanto limpava o altar principal, tive a sensação de ser observado. Quando me virei, jurei ter visto uma sombra se movendo rapidamente pelo canto do olho. Então, uma noite, decidi enfrentar meu medo novamente. Voltei ao porão, determinado a descobrir a verdade. Com a lanterna, tremendo em minha mão, iluminei o Cristo crucificado. Para meu horror, percebi que seus olhos estavam ligeiramente diferentes, como se estivessem me seguindo. Congelei no lugar, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas uma ilusão causada pela luz. Mas então aconteceu algo impossível. As mãos do Cristo, antes pregadas firmemente na madeira, começaram a se mover lentamente. Senti um frio percorrer minha espinha enquanto observava aquela cena surreal. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Com a respiração entrecortada, tentei tocar a figura, buscando alguma explicação racional. No momento em que meus dedos roçaram a superfície, a imagem ficou quente, como se estivesse viva. Gritei e recuei, derrubando a lanterna no chão. Corri para fora do porão, trancando a porta atrás de mim. Mesmo assim, a sensação de ser observado me acompanhou até o quarto. Passei a noite em claro, ouvindo barulhos distantes que pareciam vir de todos os lados. A partir daquela noite, soube que algo no porão não era deste mundo. Após aquela noite no porão, algo mudou dentro de mim. O medo que antes era um sussurro distante, agora se transformara em uma presença constante, como uma sombra que me seguia a cada passo. Eu sabia que não poderia continuar ignorando o que havia testemunhado. A imagem do Cristo se movendo e aquele calor assustador ainda estavam vívidos em minha mente, atormentando-me durante o dia e invadindo meus sonhos à noite. Decidi que precisava enfrentar aquilo de frente. Talvez fosse loucura, mas sentia que não teria paz enquanto não resolvesse o que quer que estivesse acontecendo no porão. Naquela noite, esperei até que todos na igreja estivessem dormindo. Peguei uma vela e desci as escadas novamente, tentando acalmar meu coração acelerado. O ar estava ainda mais pesado do que antes, como se o próprio ambiente estivesse me pressionando a dar meia volta. Quando cheguei ao pé da escada, iluminei o espaço com a chama trêmula da vela. As imagens cobertas pelos lençóis pareciam figuras espectrais na penumbra, e o Cristo crucificado destacava-se no centro, imponente e inquietante. Desta vez, não hesitei. Caminhei diretamente até ele, determinado a descobrir a verdade. Assim que me aproximei, percebi que seus olhos estavam diferentes novamente, não apenas me observando, mas parecendo me julgar. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava tocar a figura, mas antes que pudesse fazê-lo, algo extraordinário aconteceu. A cabeça do Cristo inclinou-se levemente para o lado, como se estivesse me estudando. Um som gutural, quase imperceptível, ecoou pelo cômodo. Recuei, mas já era tarde demais. A temperatura no porão caiu drasticamente e a chama da vela começou a vacilar, ameaçando se apagar. Então ouvi uma voz, grave, profunda e carregada de uma autoridade assustadora. Ela não saiu de lugar nenhum, mas parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo.
Você não deveria estar aqui. Meu corpo inteiro ficou paralisado, incapaz de reagir. A voz não era humana, mas também não parecia completamente maligna. Era como se algo antigo e poderoso estivesse falando através da imagem. Queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas minhas pernas não respondiam. A sensação de ser observado tornou-se esmagadora, como se centenas de olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Finalmente, com um esforço sobre-humano, consegui dar um passo para trás. A vela apagou-se completamente, mergulhando o porão na escuridão total. Corri para as escadas, tropeçando nos próprios pés, e fechei a porta do porão atrás de mim com um estrondo. Encostei-me à parede, ofegante, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sabia naquele momento que nunca mais seria o mesmo. Nos dias seguintes, tentei retomar minhas rotinas na igreja, mas era impossível ignorar o peso do que havia acontecido no porão. Cada som à noite parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. Frei Tomás notou minha agitação e perguntou se algo estava errado, mas eu não conseguia encontrar as palavras para explicar. Como poderia descrever algo que eu mesmo mal entendia? Logo depois, outros sacristãos começaram a passar pela igreja. Alguns aceitavam o trabalho cheios de entusiasmo, mas nenhum deles permanecia por muito tempo. Um jovem ficou apenas uma semana antes de desaparecer sem dar explicações. Outro começou a murmurar sozinho durante as missas, até que foi levado embora pelos familiares, visivelmente transtornado. A cidade inteira começou a falar sobre a maldição da igreja. Embora eu tentasse me convencer de que aquilo não tinha nada a ver comigo, sabia que meu encontro no porão havia marcado o início de algo maior. As histórias dos antigos trabalhadores voltaram à minha mente e comecei a questionar se as imagens realmente continham algo maligno ou se tudo não passava de uma ilusão criada pelo medo. Anos se passaram desde então e nunca mais voltei àquela igreja. Mesmo assim, às vezes ainda penso no que aconteceu naquele porão. Será que o mal realmente existe? Ou foi tudo fruto da minha imaginação? Até hoje, não tenho certeza. O que sei é que aquela experiência deixou marcas profundas em mim, marcas que nunca desapareceram completamente. Ainda sinto, às vezes, como se estivesse sendo observado. Hoje, aos 62 anos, olho para trás e percebo que aquela experiência moldou quem sou de maneiras que nem sempre consigo explicar. Ela me ensinou que há mistérios no mundo que talvez nunca compreendamos completamente. O confronto entre o natural e o sobrenatural, entre fé e razão, é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Para mim, esse confronto aconteceu em um porão escuro e úmido, onde as fronteiras entre realidade e imaginação se dissolveram. Aquele Cristo que se moveu e falou durante a noite ainda me assombra, não como uma lembrança de medo, mas como um símbolo das perguntas que carregamos dentro de nós. Será que o mal existe? Ou foi tudo uma criação da minha mente exausta? Talvez ambas as respostas sejam verdadeiras, dependendo de como olhamos para o que vivemos. Mais do que qualquer coisa, aprendi que os mistérios da vida não precisam ser resolvidos para terem significado. Às vezes, é na ausência de respostas que encontramos o maior aprendizado. Ainda hoje, quando ouço barulhos à noite ou sinto uma presença desconhecida, penso naquela igreja e nas lições que ela me deixou. E assim, concluo esta história, sem certezas, mas com a convicção de que o desconhecido sempre será parte de nós. Foi no ano de 1989, quando minha mãe viu pela primeira vez a imagem de Nossa Senhora Aparecida em uma pequena igreja na vila de São Bartolomeu, no interior de Minas Gerais. A estátua estava no altar como sempre, mas naquela tarde, algo nela havia mudado. Seus olhos, normalmente cheios de serenidade, estavam manchados com um brilho estranho.
Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, uma gota vermelha rolou por sua bochecha. Eram lágrimas de sangue. A notícia logo se espalhou pela cidade e em pouco tempo por toda a região. A igreja começou a encher-se de curiosos e fiéis ansiosos por testemunhar o milagre. No começo, as pessoas reuniam-se para rezar e oferecer velas. Houve quem deixasse fotos de família, rosários, flores e até pedidos escritos à mão, implorando para que Nossa Senhora intercedesse em suas vidas. Minha mãe voltou várias vezes, atraída pela devoção da multidão e pela esperança de um milagre. Porém, com o passar das semanas, algo estranho começou a acontecer. Algumas pessoas que tocaram a estátua ou passaram muito tempo perto dela começaram a ficar doentes de maneiras inexplicáveis. Às vezes, os sintomas eram leves, como tontura ou febre, mas em outros casos tornaram-se graves. Minha mãe disse que não tinha feito mais do que observar a estátua de longe, mas começou a se queixar de dores no peito e de um cansaço constante. No início, ela não deu muita importância, atribuindo os sintomas ao estresse de cuidar da família e trabalhar em casa. Mas os sintomas não desapareceram. Pelo contrário, tornaram-se mais intensos a cada dia que passava. Insistimos para que ela fosse ao médico, mas eles não encontraram uma causa específica. Disseram que era estresse, algo temporário. Quando sua pele começou a ficar coberta de manchas escuras, notamos que aquilo era mais do que apenas uma doença. Apesar dos sintomas, minha mãe não parou de ir à igreja. É minha fé, ela dizia, e nos pediu para trazer bênçãos. Mas algo muito mais sinistro estava acontecendo. Uma noite, decidi ir à igreja depois que as portas estivessem fechadas. Queria descobrir o que poderia estar afetando minha mãe e as outras pessoas. Forçando um pouco uma janela nos fundos, consegui entrar sem ser visto. O ar dentro da igreja era denso, quase pesado. Não era o cheiro habitual de incenso, mas algo mais forte, quase metálico. Aproximei-me do altar e vi a estátua sob a luz fraca das velas. O rosto de Nossa Senhora parecia mais triste do que nunca, e seus olhos, embora parecessem inertes, pareciam me seguir enquanto eu caminhava em direção a ela. Havia sangue seco acumulado em suas bochechas e pescoço, dando uma aparência quase viva ao seu semblante. Foi então que notei algo atrás da estátua, meio escondido nas sombras. Um pequeno buraco, como um túnel estreito, que parecia descer em direção ao subsolo. Sem pensar muito, liguei minha lanterna e me aventurei pela passagem. Era estreita e úmida, como se não fosse usada há anos. À medida que avançava, notei que as paredes estavam cobertas de inscrições, símbolos estranhos que eu não reconheci. Algumas partes estavam manchadas, com algo que parecia sangue seco, e outras mostravam imagens que pareciam santos ou figuras religiosas, mas com rostos distorcidos. O sentimento de opressão aumentou à medida que eu adentrava o túnel, até que finalmente cheguei a uma porta de madeira gasta. Ela se abriu com um guincho, revelando uma pequena câmara iluminada por velas. No centro havia um altar rudimentar e sobre ele um crânio humano adornado com rosários e coberto por um véu. Ao redor do altar estavam fotografias de pessoas da vila, incluindo algumas da minha mãe. Eram fotos recentes e eu estremeci ao vê-las. Tentei me aproximar para examinar as imagens com mais detalhes, mas naquele momento as velas tremeluziram e senti uma pressão no peito, como se algo invisível me empurrasse para trás. De repente, ouvi um som pesado atrás de mim, como se a porta que eu havia deixado aberta tivesse se fechado sozinha. Virei-me rapidamente e, na escuridão, vi uma figura escura emergir das sombras. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas sua presença era inconfundível. A escuridão ao seu redor parecia quase palpável, como se absorvesse a pouca luz que restava no cômodo. Senti uma dor aguda na cabeça, e por um momento tudo ficou preto. Quando acordei,
Estava deitado no chão com a lanterna desligada e as velas consumidas. Levantei-me com dificuldade e saí da câmara o mais rápido que pude. Subi o túnel sentindo como se algo estivesse me perseguindo, mas ao chegar à igreja, tudo estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Saí apressadamente e não voltei por vários dias. Naquela noite minha mãe piorou rapidamente. A febre tornou-se constante e as manchas em sua pele pareciam expandir. Ela foi internada no hospital, onde os médicos ainda não conseguiram encontrar uma causa específica. Outros casos semelhantes começaram a ser relatados na comunidade. As pessoas sussurravam sobre maldições e energias ruins. Alguns meses após a primeira vez que a estátua chorou, as autoridades da igreja decidiram removê-la e movê-la para outro local. Porém, ao tentar movê-la, a base se partiu e algo escuro e espesso vazou de seu interior. Exalava um cheiro nauseante, como se algo tivesse apodrecido dentro da estátua. Após aquele incidente, a igreja foi temporariamente fechada e, pouco a pouco, o fervor e a curiosidade desapareceram. Mas para minha mãe, já era tarde demais. Ela faleceu no hospital, cercada por máquinas que tentavam mantê-la viva. Em seus últimos momentos, seus olhos estavam fixos no teto, como se visse algo que os outros não podiam perceber. Desde então, evitei tudo o que tinha relação com aquela igreja e com Nossa Senhora Aparecida. Porém, às vezes, em meus sonhos, retorno àquele túnel escuro. Vejo a câmara iluminada por velas e sempre me encontro diante das mesmas fotografias no altar. Toda vez que volto, há uma nova imagem, a minha.